A seguir, são fornecidas as 4 primeiras energias de ionização de 4 elementos representativos, genéricos, entre aqueles das colunas 1, 2 e 13 da tabela periódica, pertencentes ao terceiro ou quarto período. Dá-se a tabela com os valores das energias de ionização, chama-se os elementos genericamente de W, X, Y e Z, e diz o seguinte: os valores das sucessivas energias de ionização de um átomo podem dar uma indicação de seu número de elétrons de valência. Então isso aqui vai ser importante para nós para resolver a questão. Analisando as informações contidas na tabela, faça o que se pede. Na letra A, o que ele quer é que indiquemos a família a que pertencem os elementos indicados em W, X, Y e Z. E na letra B, ele quer que indiquemos pelo nome o elemento Y e justificar nossa resposta. Então, primeiramente, a gente precisa entender o seguinte, que as energias de ionização sucessivas, elas vão sempre sendo crescentes. Reparem que em W, X, Y e Z o padrão é observado. Da primeira para a segunda fica maior, da segunda para a terceira maior ainda, e da terceira para a quarta aumenta ainda mais. Então isso acontece porque, à medida que a gente vai retirando um elétron, a gente vai tornando cada vez mais difícil tirar o próximo, porque vai aumentando a carga nuclear efetiva sobre os elétrons restantes, já que eu estou reduzindo a repulsão elétron-elétron, porque a cada elétron que eu retiro, menos cargas negativas e menor a repulsão entre eles. Então, obrigatoriamente, essas energias têm que aumentar. Mas o que a gente percebe no caso de W é que, da primeira para a segunda, o aumento não é tão grande, ele é um aumento discreto. Da segunda para a terceira também não é tão grande. Mas da terceira para a quarta, há um aumento de cerca de 5 vezes. Não foi observado em nenhuma das passagens um aumento tão grande quanto aquele visto da terceira para a quarta. Então significa o seguinte: os elétrons que foram retirados com menos energia são aqueles que nós vamos chamar de mais fáceis de serem retirados. E quais são os elétrons que são os mais fáceis de serem retirados de um átomo? São os elétrons de valência, são os elétrons mais afastados do núcleo. E são mais fáceis de tirar porque são menos atraídos pelo núcleo, porque estão mais distantes da fonte de atração, que é o núcleo. Então, esses 3 elétrons tiveram menos energia do que o quarto para ser retirado, porque eles estavam mais afastados do núcleo. Significa, então, que nós temos 3 elétrons de valência para W. E quem tem 3 elétrons de valência e é um elemento representativo, ele só pode estar na coluna 13, que era antigamente conhecida como coluna 3A, que é a família do boro. Lembrando que se ele está na família 3A, são 3 elétrons de valência. Essa é a nossa organização da tabela periódica moderna. O número da coluna A que o elemento se encontra indica o número de elétrons de valência. Então nós estamos fazendo uma associação que eu digo que é uma associação reversa. A gente parte do número de elétrons de valência que o elemento tem para descobrir a família em que ele se encontra. Então, com certeza, W, para respondermos a letra A, ele é da família 3A, a família do boro. O mesmo nós faremos para os outros elementos, para a gente verificar o que aconteceu nessa ionização sucessiva. X já foi um pouquinho diferente. A gente percebeu que a maior variação observada foi da primeira para a segunda. Houve um aumento de quase 8 vezes. Da segunda para a terceira, houve um aumento, mas não foi tão significativo quanto da primeira para a segunda. E da terceira para a quarta, o aumento aconteceu, mas não foi tão grande. Então, se o aumento maior foi da primeira para a segunda, significa que só o primeiro elétron foi o elétron mais fácil de ser removido de X. Esse elétron mais fácil está mais distante do núcleo. É o elétron de valência. Então, X tem um elétron de valência. Representativo com um elétron de valência só pode estar na coluna 1,
atualmente, ou melhor, antigamente conhecida como coluna 1A. Então, com certeza, X está na coluna 1A. Se ele pediu para indicar a família, a recomendação é falar que é a família dos metais alcalinos, dá o nome da família. Depois, nós vamos para Y. Y também apresenta uma variação significativa da primeira para a segunda, assim como X. Então, Y também tem um elétron de valência, então Y também é da família 1A, é com certeza um metal alcalino. Agora falta Z. E Z, a variação mais significativa observada é da segunda para a terceira ionização. Então quer dizer que o primeiro e o segundo elétron exigiram bem menos energia do que o terceiro e o quarto. Portanto, o primeiro e o segundo elétron estavam mais afastados do núcleo, ou seja, são os elétrons de valência de Z. 2 elétrons de valência representativo, Z só pode estar na coluna 2A, antigamente numerada como 2A, e, por isso, o nome que os elementos dessa família são conhecidos são os metais alcalinos terrosos. Nomeamos todos, fizemos a letra A. Agora nós precisamos fazer a letra B. Ele quer que indiquemos quem é o elemento Y. E ele quer o nome. Para isso, nós precisamos da informação do período, onde esses elementos se encontram na tabela periódica. Sabemos que eles estão no terceiro e no quarto períodos. Então, o que a gente precisa lembrar é que o elemento Y, como o elemento X, eles pertencem à mesma família, família 1A dos metais alcalinos. Devemos abrir a tabela periódica e perceber que entre os metais alcalinos nós temos o lítio, que está no segundo período, o sódio, que está no terceiro, e o potássio, que está no quarto. Bom, o lítio sai porque nenhum dos elementos que nós temos está no segundo período. Nós temos um do terceiro e um do quarto. Então, Y ou é sódio ou é potássio. O que sabemos é que, por estar no terceiro período, o sódio tem 3 níveis eletrônicos ocupados e o potássio tem 4. Significa que o único elétron de valência que o potássio tem está mais afastado de seu núcleo que o único elétron de valência do sódio. Portanto, o potássio é quem deve ter a menor primeira energia de ionização. Então, ou seja, para eu retirar o primeiro elétron do potássio, será necessária menor quantidade de energia. Sabendo disso, vamos ver se o Y, comparado com o X, tem menor ou maior primeira energia de ionização. O Y tem a maior primeira energia de ionização que X. Então, tirar o primeiro elétron do Y é mais difícil, o que indica que o raio atômico do Y é menor que o raio atômico de X, já que o Y precisou de bem mais energia para remover o primeiro elétron. E entre sódio e potássio, quem tem um menor raio é sódio, por ter um menor número de níveis eletrônicos ocupados. Portanto, o elemento Y só pode ser o elemento Na. Já que ele quer o nome, vamos escrever por extenso. Ele quer, como resposta, o sódio. E na justificativa nós vamos ter que explicar tudo isso que nós falamos. Número de níveis eletrônicos ocupados do sódio e do potássio, dizer que eles são os elementos que estão na família 1A do terceiro e do quarto período, e dizer que o elemento Y tem maior primeira energia de ionização, o que indica que Y tem um menor raio atômico do que X. Isso vai fazer com que, para remover um elétron de Y, exija-se de mais energia,
E isso será de um átomo que tenha um menor número de níveis eletrônicos ocupados, que no caso é o sódio.